Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Hoje, primeiro culto da família do mês de setembro. Nossa, irmão, esse ano está passando rápido. Um dia desse começamos, né? E já estamos aí no 9º mês do ano. Confesso que para mim é um dos meses mais felizes na minha casa, né? Amanhã meu filho Lucas faz aniversário, 18 anos, e no final do mês a minha esposa Débora também faz aniversário. Então, um mês festivo para nós. Irmãos, hoje iniciaremos uma série temática para o mês de setembro, no culto da família, que é o tema finanças. Então, durante todo o mês, os temas serão abordados. O pastor anunciou no domingo agora, um preletor que virá convidado, mas, na verdade, ele vem na semana que vem, na segunda terça-feira. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Então, durante esse mês, nós vamos abordar esse tema. Por que esse tema? Esse tema ele está intimamente ligado com o nosso relacionamento com Deus. Os maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida, ele vem por causa dos nossos relacionamentos. Então, todo dia nós nos relacionamos, primeiramente conosco mesmo, depois com a nossa família, marido com as esposas com o marido, os pais com os filhos, filhos com os irmãos. Então, esses relacionamentos precisam ser muito bem orientados à luz da palavra de Deus. E outro relacionamento que a gente todo dia tem que lidar é com o dinheiro. Então, a gente acaba percebendo, ao estudar a Bíblia, que a maneira como você trata os seus relacionamentos vai dizer como está o seu relacionamento com Deus. Então, isso equivale a dizer a maneira como você usa o seu dinheiro, como você administra o seu dinheiro, vai dizer o quanto você honra a Deus ou não e como está o seu relacionamento com Deus. Então, durante este mês, nós vamos aí caminhar por esse tema e aprender alguma coisa o que a Bíblia diz sobre isso, porque a Bíblia diz muitas coisas sobre os relacionamentos e sobre finança. Mas como nós temos só 3 cultos nesse mês para tratar desse assunto, no último culto vamos ter a reunião de oração, nós vamos aqui então introduzir algo a respeito de finanças para as nossas famílias. Amém? As Bíblias, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo do 1º até o 7º. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu:
não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e viva você e os seus filhos do que sobrar. É a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é uma história linda. Com certeza, muitos aqui ou todos já ouviram muito essa história. A viúva do azeite. E aqui é uma grande manifestação do poder de Deus usando o seu profeta Eliseu. Esse profeta que já é bem conhecido por ser o sucessor de seu, vamos dizer assim, antecessor, profeta Elias, né? Ao qual a Bíblia mostra muitos relatos de milagres e maravilhas que Deus realizou através desses homens. E aqui, queridos, nós estamos diante de uma situação, né, que afligia aquela viúva. A gente, lendo o texto, a gente percebe aqui que o marido dela morreu. Por ela ser viúva, é óbvio, né? E naquela época, o único que tinha condição de trazer o sustento para dentro da sua casa era o marido, né? E assim, quando ele morre, a viúva ali fica agora a depender daquilo que ele deixou ou da ajuda dos outros. Mas no caso aqui, o que percebemos é que o marido ele deixou uma dívida. Ele deixou uma dívida para ela. A Bíblia não conta, mas eu creio que durante um tempo ela conseguiu sobreviver, conseguiu sustentar o filho, mas um dado momento ela percebeu que todas as suas economias, todos os seus recursos tinham acabado e agora ela temia o pior que podia acontecer, que era perder os seus filhos. E naquela época era comum, quando o homem da casa morria, aqueles que eram os credores, a quem eles deviam, eles fossem até a sua casa e tomassem os seus filhos para poder escravizá-lo e pagar a sua dívida. E aqui, esta mulher, preocupada com o que haveria de acontecer, ela foi atrás do profeta Eliseu. E ela foi atrás do profeta Eliseu, crendo que, da parte dele, ele teria algo de Deus para ela que pudesse solucionar ou resolver a sua situação. Então, nós vemos aqui na narrativa que, chegando ao profeta Eliseu, eu entendendo que ele, já acostumado com tantas situações adversas, essa situação, para o Deus de Eliseu, não seria uma outra que ele não pudesse resolver. E ali ele não perguntou o quanto ela tinha, o quanto ela ainda teria para poder sobreviver, mas ela perguntou: o que é que você tem? O que é que você tem? Imediatamente, ela respondeu: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E ali a narrativa continua, e ele orienta a viúva. Então você faz o seguinte: você pega essa botija de azeite, reserve aí. Tem seus filhos? Sim. Vá a todos os seus vizinhos e comece a pedir emprestadas vasilhas, mas não poucas. Comece a pedir muitas vasilhas vazias. E quando você tiver essas vasilhas com vocês, vocês vão entrar para a casa de vocês. Após vocês entrarem, vocês vão fechar a porta, e fechando a porta, vocês vão começar a derramar desse azeite e encher todas essas vasilhas. É óbvio que a quantidade de vasilhas que ela conseguiu arrumar não condizia com a quantidade do azeite que ela tinha em casa, mas em obediência ao que o profeta de Deus ordenou e orientou essa viúva, ela começou assim a fazer com os seus filhos. E ela começou ali a derramar do azeite, e aquelas vasilhas, milagrosamente, irmãos, começaram a ser cheias. Essa história, irmãos, ela estava num contexto de que todo
o compromisso comercial ou dívida contraída, como eu já disse, elas deveriam ser cumpridas. E por isso, nesse episódio, apareceu primeiramente a figura desse credor. O verso, logo no começo, no 1, diz o seguinte, que veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravizados. E a gente traz para hoje, né, quando fala assim em dinheiro, quantos cristãos da atualidade estão tendo que recorrer a credores ímpios por não saber administrar o seu ganho salarial, ou seja, dando passos mais largos que suas pernas possam alcançar. Pior que isso, é não se contentar com o que o Senhor lhes tem concedido. É um contraste com a viúva, porque a Bíblia não diz o que ela fez com o que o marido deixou. Mas, hoje, nós sofremos pelas causas que nós mesmos buscamos. E muitas pessoas, por causa da dívida, estão sendo aprisionadas. Aprisionam seus filhos, muitas vezes privando os filhos de ter uma alimentação melhor, de ter um estudo melhor, de ter algo melhor para a sua casa, e por causa das dívidas que contraímos, os nossos devedores acabam nos aprisionando. Então, queridos, é de se notar hoje, muitas famílias endividadas, muitas famílias que não têm condição e nem conseguem nem mesmo ofertar na casa do Senhor, de dizimar, por causa de juros que pagam no cartão de crédito, por causa de cheque especial, empréstimo e toda sorte de endividamento. Hoje tem até o absurdo, né? Naquela época tinha os credores, mas hoje nós temos até os agiotas. E muitos crentes que caem na mão de agiotas, irmãos. E a agiotagem é crime, né? E pessoas que dizem que confiam em Deus e caem em mão de agiotas. E hoje, algo também muito popular no meio dos jovens e até adultos, né? São as bets da vida. Eu vou falar, Sporting Bet, isso bet. Jogos de azar que as pessoas são ali, né? Aliciadas, vamos dizer assim, são engodadas para ganhar fácil e acabam caindo nessas jogatinas que só servem para levar o nosso dinheiro. Irmãos, diante da verdade que a viúva passava e da realidade que vivemos hoje, brevemente, nós temos pouco tempo, nós queremos aqui extrair 3 princípios sobre finanças a partir desta linda história de fé e milagre da viúva. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que Deus, Ele é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. O ofício do profeta no Antigo Testamento, no caso de Eliseu, era de transmitir a mensagem de Deus para o seu povo. O profeta era a voz de Deus no meio do povo. E foi justamente o que a viúva fez. Foi ouvir o que o profeta tinha a lhe dizer, porque a confiança daquela viúva estava no Deus do profeta Eliseu. E quando nós falamos de provisão, nós temos que entender que Deus, Ele é a fonte de toda a nossa provisão. Tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas, Deus, Ele é a fonte. Porque a Deus pertence todas as coisas e todas as coisas são de Deus e provêm de Deus. Eu quero destacar aqui no livro de 1 Crônicas 29, dos versículos 11 a 14, uma poesia linda de Davi, quando pedia as ofertas para construir o templo, e o povo ali, de bom grado e com o coração aberto, começaram a trazer as ofertas para a construção. E assim diz, a partir do 11, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo,
E o que há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. É um louvor lindo, irmãos. Ele declara que, ainda que ele desse muitas coisas para o Senhor, ainda que o povo ofertasse riquezas, ouro e prata, Davi reconhecia que tudo o que nós damos vem do Senhor, pertence a Ele, e, portanto, irmãos, isso não é favor, isso é apenas gratidão. Então, Deus, Ele como sendo provedor, muitos de nós achamos que a nossa provisão é fruto do nosso trabalho. E nós, às vezes, nos garantimos na profissão que temos, na posição que temos, no título que temos, no nosso contra-cheque, para dizer, aquilo que eu faço traz a provisão para o meu lar, aquilo que eu ganho ajuda os necessitados, patrocina a obra do Senhor à igreja, achando que a provisão vem por causa do nosso trabalho. Não, irmãos. Deus usa o nosso trabalho, Deus usa o nosso ofício para nos dar a provisão, mas Deus é a fonte. Ele é a fonte. Se Ele disser, cessa agora, não adianta o teu diploma, não adianta o teu esforço, não adianta a sua ferramenta, vem dEle. E às vezes nós envaidecemos e dizemos, né? Eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu quero, porque ele é meu. Mas você esquece que quem dá na sua mão é o Senhor. E a viúva, ela sabendo que a fonte da provisão era Deus, ela foi recorrer à voz de Deus e perguntar, o que eu faço? A segunda verdade que eu quero trazer para nós é, admita sua necessidade, porém, reconheça o que você já tem. Thomas Herd escreveu célebre frase ao afirmar que a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que possuímos. Vou repetir. A felicidade não depende daquilo que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que possuímos. A propaganda hoje, a sociedade quer mostrar que você precisa, né, de um carro novo, de uma roupa melhor, do tênis da última moda. Você tem que andar antenado com a última, né, tendência. E muitas pessoas acham que vão ser felizes quando começarem a conquistar as coisas. Mas aqui a viúva, o interessante quando o profeta pergunta, não é o quanto ela tinha. O profeta pergunta o que você tem. Talvez para nós, pode parecer um absurdo, mas espera aí. Não é o que eu tenho, é o quanto eu tenho. Porque se eu não tiver com o que pagar as dívidas, se eu não tiver como me alimentar, como eu vou viver? Mas ele não perguntou quanto, ele perguntou o que você tem. E ela começou a reconhecer a sua necessidade. A primeira visão dela era que ela não tinha nada. Mas logo após, ela reconheceu, a não ser uma botija de azeite. Irmãos, a história registra que o azeite, só uma breve explicação sobre o azeite, ele era cultivado e já usado há mais de 6.000 anos, principalmente pelos povos da região lá da Mesopotâmia.
E há registros bíblicos sobre a sua importância comercial, principalmente na cidade de Tiro, que exportavam para os povos mais ricos, para o Egito e as outras grandes cidades. E os gregos e romanos descobriram várias aplicações para o azeite, com suas múltiplas utilizações na culinária, como medicamento, como unguento, como bálsamo, até perfume. Era também combustível para iluminação, lubrificante de alfaias, né, que era o adorno dos móveis de igreja, e era também impermeabilizante de tecido, entre muitas outras utilidades do azeite. E o azeite, segundo a Bíblia, a sua doutrina, simboliza primazmente a presença do Espírito Santo, ou seja, a presença do próprio Deus. E a viúva, ela possuía a maior riqueza que existe entre o céu e a terra. O azeite, ou seja, a presença do Espírito de Deus na sua própria casa. E a viúva, ela tinha algo que era valioso. E Deus fez multiplicar até o ponto dela poder pagar a dívida de seu marido e ainda com o que sobrasse, viver com os seus 2 filhos. Então ela tinha o azeite ali. E talvez aquele azeite era usado para o momento de algum socorro, de alguma emergência, e ela não tinha percebido ainda o valor que tinha naquele jarro de azeite. Mas o profeta de Deus, ele percebendo o que ela tinha, ele imediatamente, ele fez prova de Deus. Porque, irmãos, pode faltar tudo na nossa vida, mas a única coisa que não pode faltar, e nós devemos glorificar a Deus e reconhecer, é a presença de Deus na nossa casa. Para Deus realizar o milagre da provisão em nossas vidas, Ele vai usar o que já temos, irmãos. O principal na vida da viúva era que ela tinha a presença de Deus. E a presença de Deus em nossas vidas é a maior riqueza que já temos e também é a motivação para lutarmos e vencermos todas as batalhas que nós possamos enfrentar. Então, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, junto com o reconhecimento, nós também temos que ter a certeza de quem está conosco. E se em nosso coração nós cremos que Deus está conosco, irmãos, é tudo que nós precisamos para vencer todas as batalhas da vida. Então devemos sempre reconhecer, como aquela viúva, o que Deus já fez por nós. O que Deus já fez por você. Quando nós olhamos para trás, irmãos, eu tenho certeza que todos nós temos uma história pior do que nós estamos vivendo hoje. Se pararmos um pouco e meditarmos e perguntarmos, Senhor, mostra-nos o que Tu já fez por nós. Porque o povo de Deus, irmãos, uma característica do povo de Israel era a ingratidão. Deus livrava o povo dos seus inimigos. Pouco tempo depois eles esqueciam e começavam a fazer tudo errado. E nós temos essa facilidade. Murmuramos e não lembramos e trazemos memória daquilo que Deus já fez por nós. Se a gente for parar depois do culto e começar, irmão, conta uma história ruim da sua vida e que Deus te fez passar e te deu vitória e você hoje está aqui. Com certeza, irmão. Nós vamos passar a noite aqui. Cada um tem uma história pior do que a outra. Sim ou não, irmãos? Nós temos histórias difíceis. Mas se estamos até aqui, é porque nós usufruímos da provisão de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida. Como Deus já nos abençoou. E a terceira verdade que nós aprendemos aqui é que nós devemos fazer aquilo que Deus manda nós fazer. Nós devemos obedecer a Deus e trabalhar. A viúva aqui, ela ouviu que o profeta
ordenou para que ela fizesse. Mas ela não ficou esperando cair do céu aquilo que ela deveria fazer. Ela também não só mandou os filhos fazerem e ela ficou de braço cruzado, não. Ela foi a líder. Ela liderou, ela saiu na sua vizinhança juntamente com seus filhos e começou a pedir vasos emprestados. E isso dignifica o trabalho dela. Porque a Bíblia fala que o obreiro, ele é digno do seu trabalho. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando escreve sobre o assunto trabalho, ele diz: feliz é aquele que leva Deus para o seu trabalho e faz o seu trabalho para Deus. Irmãos, eu costumo dizer que o que eu faço na minha profissão, o meu ofício, eu não faço, primeiro, para agradar homens, para satisfazer clientes, eu não faço para ganhar mais dinheiro, embora quanto mais eu trabalho, irmãos, eu ganho mais dinheiro, né? Mas eu não faço por isso. Eu faço o meu trabalho porque, primeiramente, eu entendo que o meu trabalho, ele primeiro dignifica o Senhor. Porque Deus, lá no Gênesis, Ele nos formou como homens, principalmente, para o trabalho. E o trabalho antes do pecado, ele era prazeroso. Eu creio que a Bíblia não diz diretamente, né? Mas, através do trabalho do homem, existia a adoração a Deus. Então, enquanto o homem trabalhava, do fruto do seu trabalho, surgia um louvor a Deus. Então, nós devemos ter a consciência de quando estamos trabalhando, não importa o seu ofício, você está fazendo aquilo, não é para o seu sustento. Você está fazendo aquilo, não é para cooperar com a sociedade, para enriquecer o país, a nação. Você está fazendo o teu trabalho para dignificar o Deus. Alguns, desculpe falar, entre aspas, infelizes, quando estão exaustos, falam assim: irmão, eu queria matar quem foi o infeliz que inventou o trabalho. Se eu estiver perto, eu falo: meu irmão, não fale isso. Porque o inventor do trabalho é Deus. Então você devia agradecer aquele que inventou o trabalho. Porque através do trabalho, ele nos envia a nossa provisão. A viúva, ela demonstrou ser uma serva fiel e obediente ao Senhor. Por adotar duas condutas aqui. Primeiro, no momento de grande aflição e dor, ela foi se consultar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela não foi chorar, ela não foi lamentar no muro das lamentações: ó, como a vida está difícil. Irmãos, orem por mim que estou numa prova tremenda. Ela não foi pedir aos outros que pagassem as suas dívidas, não. Ela foi, primeiramente, se consultar com o homem de Deus, porque ela queria ouvir o que Deus tinha a dizer por causa da sua causa. Segundo, ela confiou em Deus, mas confiou em pessoas ungidas por Ele. Pela forma como obedeceu a tudo que foi dito pelo profeta, para que ela fizesse. Então ela não ouviu qualquer pessoa, porque muitos, na vontade de resolver os seus problemas, acabam caindo em tentações e armadilha. Ouve qualquer um que chega na sua frente. E conselhos errados, irmãos, são um veneno para nós. E daí, né, caem naqueles conselhos: faz um empréstimo, né? Vai lá, usa o cartão de crédito. Eu não tenho, mas usa, parcela o cartão de crédito. Entra no cheque especial. Que tal fazer uma fezinha então, né? Quem sabe Deus não te abençoa e manda provisão através dos 6 números lá. 6 números assim como da telecena, sei lá, loto. Tem gente que ora, irmão. Senhor, eu vou jogar aqui, né? E que a tua provisão venha, Senhor me abençoe, que eu acerte na quina.
Irmãos, parece brincadeira, mas eu conheço gente que faz isso. Mas correr atrás de um trabalho é difícil. E muitas pessoas vão ouvir quem não deve. E para isso, a viúva ela foi de certeiro. Eu estou passando necessidade, estou com risco de perder os meus filhos, eu não vou me vender. Eu não vou ouvir qualquer um. Eu vou ouvir o que o homem de Deus tem a me dizer. E ela não só ouviu, como obedeceu. Irmão, eu quero contar uma experiência durante um curso que teve, né, o curso é comunicação, sexo e dinheiro, os 3 maiores problemas que os casais enfrentam, né? E conversando com um dos homens, ele falando, tirou a carteira e mostrou vários cartões de crédito, né? Aí ele começou a contar. Nesse aqui, meu limite é X, mas ele já está estourado em 2X. Esse aqui, meu limite é Y, e começou a mostrar. Tá. E como é que você faz? Eu pago o mínimo, continuo usando, depois estouro esse. Começo... Falei, irmão, você está na mão do devorador. Eu falei, mas o que eu devo fazer? Aí eu falei, se você não tiver coragem, dê aqui na minha mão que eu tenho. No meu carro tem martelo, marreta, alicate, eu quebro eles para você. Ele falou, não, irmão, estou falando sério. Eu falei, mas eu estou falando sério. E o que ele fez? Não aceitando, né, a nossa orientação, ele agora passou a fazer dívida em nome de outras pessoas. Esposa, filhos, né, e foi indo. Mas ele não admitiu que ele precisava quebrar aqueles cartões. Então ele queria ouvir o que Deus queria dizer? Não. Mas sabe por que muita gente não recorre a Deus e aos seus ungidos para ouvir? Porque vai ouvir aquilo que não quer. Vai ouvir aquilo que não quer. Sabe por quê? Primeiro, não fez igual a viúva. Não quis depender de Deus. Segundo, porque não crê que a provisão vem de Deus, crê que a provisão vem do dinheiro. Então, enquanto eu tiver dinheiro, tiver crédito, eu tenho provisão. Se eu não tiver, eu não vou ter. Então, a questão ali, irmãos, é uma questão de fé. Precisa se converter ao Senhor. Aquele coração de pedra precisa ser trocado para um coração de carne para que sinta e ouça a voz do Senhor. E quando o Senhor fala, Ele garante. Então, quantos são os que não se encantam, né? Os que se encantam por uma oferta de crédito fácil? Né? Eu creio que não tanto os homens, né? Mas principalmente as mulheres, é uma característica, né? Quando vê a musiquinha do Guanabara, opa, vamos lá ver quais são as ofertas, né? Irmãos, às vezes está até mais caro que no outro mercado, mas quando você ouve oferta, né? Parcela em 10 vezes sem juros, vem agora aqui para o banco, limite cheque especial 6,9, e começa a vir essas ofertas e as pessoas se encantam, porque tem um crédito fácil. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Provérbios 22, 7. Pode colocar aí? Eu queria que toda a igreja lesse junto para que fôssemos testemunhas um dos outros. Provérbios 22, 7. Consegue colocar? Vamos ler junto? Vai. O rico domina sobre o pobre. Irmão, nessa história de empréstimo, de endividamento, só quem chora são os pobres. Porque o rico, ele está rindo à toa. Ele quer te dar mais. Ele quer te dar mais. No caso aqui da viúva, ela recorreu a pessoas que tinham um relacionamento de confiança. O profeta Eliseu, a voz de Deus. E os seus vizinhos eram o seu pessoal
de bom relacionamento. E eles foram usados como auxílio de Deus para poder trazer provisão àquela família. Irmãos, será que nos momentos de turbulências de nossas vidas, temos adotado a mesma conduta desta mulher? Ou será que estamos procurando pessoas erradas e lugares inadequados para despejar todas as nossas lamúrias, as nossas preocupações e até mesmo as nossas reclamações? A viúva, ela fez a coisa certa. Procurou saber a vontade de Deus. Ela cria que a provisão vinha de Deus. Ela reconhecia de que financeiramente ela não tinha nada, mas ela tinha consciência de que Deus estava na sua casa. Deus era com ela. E terceiro, ela agiu. Ela trabalhou. Ela não esperou a provisão chegar. E ela trabalhou com o que ela tinha. Todos nós, queridos, experimentamos circunstâncias difíceis e frequentemente dolorosas, e é o resultado das nossas próprias escolhas. Nós não podemos simplesmente colocar, Deus quis assim. Não, irmãos, Deus permite. Mas, a maioria das vezes, são as nossas escolhas. Ou por causa da ação de outras pessoas, ou de coisas que estão fora do nosso controle. Só que as principais questões da vida, tais como a morte de um ente querido, a perda do emprego, enfermidades graves, as pressões financeiras, elas podem ser devastadoras. E por causa disso, tem roubado o louvor da boca de muitos cristãos. Tem tirado a paz e a alegria da vida de muita gente, até mesmo dentro da igreja. Mas o Deus da Bíblia, o nosso Deus, cujos caminhos vão além do que podemos imaginar, Ele nos convida a nos humilharmos e voltarmos a Ele em busca de socorro. Quando o fazemos, Ele provê as respostas para as nossas necessidades mais profundas. Embora Deus se importe com as nossas necessidades imediatas, Ele está muito mais interessado em nosso relacionamento com Ele. Deus deseja que cada um de nós coloque sua fé e confiança nele e sejamos sensíveis à sua orientação. Irmãos, não importa qual seja a sua situação, se é boa ou ruim, devemos sempre confiar em Deus. Devemos sempre declarar que Deus é e será o nosso provedor. Amém? O que você tem? O que você tem, irmãos? Tem gente que pode dizer, né? Eu tenho dívida. Eu tenho isso aplicado. Mas a partir de hoje nós vamos dizer, eu tenho o azeite. Eu tenho a presença daquele que é provedor de todas as minhas necessidades. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua igreja, né? E que você confie a cada dia no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração.